Vamos lá, pessoal. Continuando a nossa outra aula sobre o ciclo trigonométrico. Na outra aula a gente estudou o que é o ciclo trigonométrico, os quadrantes de redução, primeiro quadrante e os arcos simétricos, ângulos simétricos, tá? Vimos que 150 graus é equivalente a 30 graus, é isso. Hoje nós vamos estudar seno, cosseno e tangente, tá? A simetria dos ângulos com seno, cosseno e tangente. Só para relembrar, aqui está o círculo trigonométrico que vai de 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 ou 2π. Ou eu posso dizer que aqui são 360 graus, a gente não pode esquecer isso nunca. Aqui é metade de meia volta, um quarto de volta, que é 90 graus. Aqui são 180 graus, que é meia volta. Aqui 3 quartos de volta, que é 270 graus, tá? Aqui está o primeiro quadrante. O que é o primeiro quadrante? São onde estão os ângulos de 30, 45 e 60. Então, os ângulos que a gente estuda lá, desde o triângulo retângulo, trigonometria do triângulo retângulo, é que os ângulos notáveis são 30, 45 e 60, que a gente sabe lá na tabelinha. Se eu vou aqui para o segundo quadrante, são ângulos menores que 180 graus, ângulos maiores que 90 e menores que 180. Por isso, para chegar ao ângulo do segundo quadrante, o que a gente faz? Eu faço 180 graus e volto x graus, tá? É 180 menos x. Se eu quero chegar ao terceiro quadrante, é 180 mais o ângulo que eu quero, que pode ser 30, 45, 60. Então, eu vou fazer 180 mais o ângulo x aqui, ó. Quando eu quero ir para o terceiro quadrante, eu vou partir do 180 mais o ângulo que eu quero. Já quando eu vou para 360 graus para o quarto quadrante, eu quero achar um ângulo aqui no quarto quadrante. Eu pego 360 graus menos o ângulo x. Então eu vou voltar a x. Digamos que eu estou aqui no 360. Volto 30 graus, 360 menos 30, 330. É assim que a gente faz. Percebam que a gente usa sempre esse eixo horizontal, tá? É 180 menos x, 180 mais x, 360 menos x, beleza? Quando eu vou analisar o seno, o círculo trigonométrico são valores finitos. A gente diz que o seno de um ângulo x é uma função finita de imagem finita, que varia de 1 a menos 1. O seno de qualquer ângulo varia de menos 1 a 1. Ou seja, o seno é finito. A imagem dele é finita, vai de menos 1 a 1. Tem o ponto mínimo menos 1, o ponto máximo 1. Ele vai variando. E o eixo do seno é esse eixo aqui, ó. É o eixo vertical. Que aqui é o ponto máximo do seno e aqui é o ponto mínimo, menos 1. Tá? Mais 1 e menos 1. Aqui o seno vale 0, aqui vale 0. O que isso quer dizer, Kleber? Que o seno de 0 grau é 0. O seno de 360 graus é 0. O seno de 90 graus é 1. O seno de 180 graus é 0. E o seno de 270 graus é menos 1. Certo? Então ele vai girando. À medida que ele vai girando aqui, aí ele vai diminuindo ou vai subindo. Diminuindo ou subindo aqui nesse. Partindo do menos 1, quando chega aqui é 0, e aqui ele vai subindo até 1. Depois começa do 0, vai subindo até 1, depois vai decrescendo até o 0, continua decrescendo até o menos 1 e sobe até o 0. Tá? Então ele vai sempre variando de menos 1 a 1. Já o cosseno do ângulo x, seja ele qual for o ângulo x, vai variar também de 1 a menos 1. Então, o ponto mínimo do cosseno é menos 1 e o ponto máximo do cosseno é 1. Só que o cosseno é esse eixo aqui, ó. É o eixo horizontal que a gente vai analisar. Tá certo? Então, aqui é o 0 grau, aí ele vai subindo. À medida que o ângulo vai aumentando, vai se aproximando do 0. Depois vem para o ponto mínimo, que é menos 1. Então, o ângulo vai aumentando, vai para o menos 1. Depois continua decrescendo até chegar... O ângulo vai aumentando, o valor dele vai aumentando para o 0. E depois o ângulo vai
subindo até chegar ao ponto máximo, que é 1. Então, o ponto máximo do cosseno é 1, ponto mínimo é menos 1. Beleza? Então, perceba que o cosseno já começa no 0 grau, o cosseno vale 1, começa no ponto máximo, que é 1. O ângulo vai aumentando, 30, 45, 60, 90, mas o valor do cosseno vai diminuindo. Depois, continua diminuindo, o ângulo vai aumentando, vai diminuindo, até chegar ao ponto mínimo, que é menos 1. Quando chega a 180 graus, aí volta a crescer. O ângulo vai aumentando e o valor do cosseno vai aumentando. Chega no zero, sendo negativo menos 1, chega no zero. Depois continua subindo até chegar no 360 graus, que é 1. Então lembre-se, o cosseno aqui é 0, aqui é 0, aqui 180 graus é menos 1, 360 é 1. O cosseno de 90 graus é 0 e o cosseno de 270 graus vale 0. A gente tem que lembrar disso aqui. Já a tangente é uma reta que passa aqui, ó. Essa é a reta tangente. Reta tangente é aquela reta que toca na circunferência apenas um ponto. Aqui em cima a tangente é positiva, aqui embaixo a tangente é negativa. A tangente não tem valor máximo nem mínimo, ela é infinita. Tá? Se eu traçasse uma reta aqui, vai bater na parte positiva. Então, esse quadrante é positivo, esse quadrante é positivo. Se eu traçar uma reta aqui, vai bater na parte negativa. Então, esse quadrante e esse são negativos, tá certo? Se eu olhar os sinais dos quadrantes aqui, como esse lado está indo para o 1, então esse lado, os dois quadrantes são positivos. Qualquer ângulo nesses dois quadrantes será positivo. Assim como qualquer ângulo nesses dois quadrantes será negativo. Então, lado direito positivo, lado esquerdo negativo. No caso do seno, o lado que está para o 1 é o lado positivo. Então, qualquer ângulo nesses quadrantes vai ser positivo. Já aqui embaixo, qualquer ângulo do terceiro e quarto quadrante será negativo no seno. Perceba uma coisa. Se eu pegar aqui, ó, um ângulo no seno, no segundo quadrante, vai ser positivo. O ângulo aqui, o seno de um ângulo do segundo quadrante vai ser positivo. Então, eu posso dizer que seno de 180 menos x é igual a seno de x. Não muda o sinal. Agora, se eu pegar um ângulo no terceiro quadrante, aqui no terceiro quadrante, veja que o seno aqui é negativo. Então, quer dizer que o seno de 180 mais x é igual a menos seno de x. O que isso quer dizer? Que o seno no terceiro quadrante é negativo. É igual ao que está aqui ou aqui, só que negativo, beleza? Se eu for olhar o cosseno no segundo quadrante, tá? É negativo. Então, o cosseno de 180 menos x é igual a menos cosseno de x. Tá? Se eu for olhar nesse quadrante aqui, que é o terceiro quadrante, 180 mais x, o cosseno também é negativo. Então, cosseno de 180 mais x é igual a menos cosseno de x. Kleber, eu não entendi. Então, vamos lá. É o seguinte. Se eu pegar o seno de 150 graus está nesse quadrante aqui, ó. É positivo. 180 menos 30, 180 menos 30 dá 150. Só que ele vai ser positivo. É igual ao seno de 30 graus, que é igual a 1 meio. Positivo. Mas se eu pegar o seno de 210 graus, o seno de 210 graus está nesse quadrante aqui. Se eu pegar 180 mais 30 dá 210. Então aqui vai ser igual a menos seno de 30, que é igual a menos 1 meio. Inverte o sinal. 210 é 180. 210 é 180 mais 30. Tá? Então aqui, ó, nesse quadrante. Aí como está no terceiro quadrante, é negativo. Já o seno de 150 é 180 menos 30. Aí, quer dizer que 30 graus é o valor de x. Por isso que eu usei aqui o seno de 30 e seno de 30, tá? Porque é 30 mais 30 menos 30, beleza? Outro caso, esse aqui, ó. Quando dá um ângulo maior que
360 graus, eu vou ter que reduzir ao ângulo do primeiro quadrante. Como é que eu faço essa redução ao ângulo do primeiro quadrante? Vou pegar 2100, vou dividir por 360. Certo? 2100, vou dividir por 360. Tem que procurar um número que vezes 360 dá 2100. Vai ser 5. 5 vezes 360 dá 1800. O que isso quer dizer? Eu vou dar 5 voltas, aí dá 1800 graus e sobram 300 graus. O que interessa para a gente é esse resto aqui. Ou seja, 2100 é equivalente a um ângulo de 300 graus, ou seja, seno de 2100 é equivalente ao seno de 300 graus. 300 graus está nesse quadrante aqui, ó, no quarto quadrante. 300, aí eu vou fazer 360, porque ele é menor que 360, está no quarto quadrante. Então 360 menos 300. Então esse ângulo é equivalente a 60 graus. O ângulo de 2100 é equivalente ao ângulo de 300 graus, que é equivalente ao ângulo de 60 graus. Só que o seno desse quadrante é negativo, então tem que colocar o menos aqui, ó. Menos seno de 60, que é igual a menos raiz de 3 sobre 2. Mesma coisa com cosseno. Cosseno de 2100 é igual ao cosseno de 300 graus. 300 graus é equivalente a 60 graus. Só que no caso do cosseno, o quarto quadrante é positivo, então não muda nada. Cosseno de 60 é 1/2. E no caso da tangente, vamos fazer a mesma coisa. Tangente de 2100 é igual a tangente de 300 graus. Tangente de 300 graus é igual a tangente de 60 graus, que é equivalente a 60 graus. A tangente no quarto quadrante é negativo, então é igual a menos tangente de 60, que é menos raiz de 3. Então, quando eu quero calcular seno, cosseno ou tangente de um ângulo maior que 360 graus, ou seja, são várias voltas, eu divido por 360 e vou achar o ângulo correspondente a uma volta. Tá? E depois vou transformar a um ângulo do primeiro quadrante. Ou eu subtraio de 180, ou eu somo a 180, ou subtraio 360. Nesse caso, como é no quarto quadrante, é menor que 360, eu fiz 360 menos 300 dá um ângulo de 60 graus. Ou seja, eu vou considerar ângulos de 60 graus. Só que eu tenho que olhar em qual quadrante ele se encontra, tá certo? Por isso que a gente tem que memorizar isso aqui, beleza? Então desenhe ele aí no caderno de vocês, faça um resuminho para poder fazer as questões. Vamos lá.